Boa noite, que Deus te abençoe nessa noite, que Deus possa falar ao seu coração. Eu acredito que Deus já tem falado ao seu coração através desse período de adoração, de louvor, e eu quero te cada vez mais te encorajar a estar imergindo nesses períodos de adoração, de louvor. Eu sempre digo isso nas ministrações, eu digo isso nos nossos encontros aqui de intercessão com os jovens, nossos encontros de adoração. A intercessão abre os céus e a adoração traz o céu até nós. Então, toda vez que a gente está aqui adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle, nós estamos nos aproximando de Deus e Deus está se aproximando da gente. Então, em cada período de adoração, de louvor, de música, que você possa se entregar nas mãos do Senhor, entregar a sua vida para Ele, se render completamente para Ele e aproveitar esse momento de conexão íntima com Deus. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Está quase lá no final da Bíblia, se você pode acompanhar aí no seu tablet, no seu celular, na sua Bíblia física e de papel mesmo. E diz assim a palavra de Deus: e que Ele morreu a favor de todos, para que quem vive não o fizesse mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou a seu favor. Portanto, a partir de agora, não avaliamos ninguém mais segundo os conceitos do mundo. Mesmo que tenhamos considerado o Messias de acordo com os padrões mundanos, não o fazemos mais. Desta forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação, é uma nova criatura. A antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo. Pai, que o Senhor esteja conosco nessa noite, esse dia, em qualquer tempo que estejamos ouvindo essa mensagem. Mas, acima de tudo, que o Senhor ministre aos nossos corações de uma forma íntima, poderosa e transformadora. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você deve conhecer esse texto, você que é membro da Igreja Batista Pedra Angular ou membro de qualquer outra igreja. Talvez você já tenha ouvido essa passagem da Bíblia diversas vezes. Talvez você já tenha visto muitos pregadores falando sobre esse texto. É um texto muito conhecido, numa versão mais tradicional. Versículo 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma outra versão diz: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Nessa noite, sem me alongar muito, eu queria compartilhar com você algo que Deus tem ministrado no meu coração de um tempo para cá. Sobre o título Realidades de uma Nova Criação. Esta palavra, esse texto de Paulo aos Coríntios diz que quando nós nos unimos a Jesus Cristo, quando nós nos unimos ao Messias, nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura, nós passamos a viver uma nova vida. E eu queria compartilhar com você nessa noite mistérios dessa nova vida, o que é essa nova vida, o que é essa nova realidade, entender que hoje nós não somos mais a mesma pessoa que nós éramos antes de Jesus entrar na nossa vida, antes de nos tornarmos um só espírito, uma só pessoa com Jesus Cristo. Na condição de nova criatura ou nova criação, é importante entendermos que nós já não podemos mais viver da mesma forma que vivíamos na antiga condição.
nós tínhamos uma condição de pecador, uma condição que nos destinava a viver uma morte eterna, uma separação eterna de Deus, mas através de Jesus Cristo nós ganhamos uma nova vida. Sabe, você já deve ter visto a experiência ou a história de uma lagarta que um dia se transformou em bicho da seda e, de repente, daquele bicho da seda, ela se transformou em uma borboleta. E é algo que eu quero que você entenda, é que uma vez a lagarta transformada em borboleta, ela não consegue mais voltar a ser lagarta, porque ela passou por um processo de transformação e ela agora tem uma nova vida. Ela é completamente diferente de quando ela era uma lagarta. E não existe mais a possibilidade dela, de uma vez borboleta, voltar a ser uma lagarta. É exatamente assim, comigo e com você, que um dia nos tornamos um só espírito, um só corpo com Jesus Cristo. Nós tínhamos uma condição pecaminosa, uma condição deplorável, mas Jesus Cristo entrou em nós e transformou a nossa vida. E uma vez transformados por Jesus Cristo, nós não podemos mais voltar à velha condição que nós tínhamos antes. Assim como a borboleta não pode mais voltar a ser lagarta, hoje nós que temos uma nova vida, nós não podemos mais voltar à vida que nós tínhamos antes. Precisamos entender nesse tempo qual era a nossa realidade antes de Cristo e qual é a nossa realidade depois de Cristo. Que muitas pessoas não entendem isso, se convertem, passam a frequentar uma igreja, mas passam a ser somente meros frequentadores da igreja. Deus não está preocupado com frequentadores, Deus não está preocupado com igrejas cheias, Ele está preocupado com que eu e você tenhamos nova vida, e vida em abundância, que é o que Ele prometeu na palavra dEle. Nós precisamos entender que nós não vivemos mais numa realidade buscando coisas materiais. A nossa realidade é a realidade espiritual. Tudo o que nós vivemos, não vivemos mais aqui na realidade humana, material, mas a nossa realidade é espiritual. Nós precisamos entender ferramentas para que a gente consiga trazer a realidade espiritual, a realidade do reino dos céus, a realidade dos céus para a terra. Como diz a palavra de Deus lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Isso que nós precisamos entender. O que Jesus Cristo estava falando é que existe uma realidade humana, mundana, material, e existe uma realidade nos céus. E quando nós nos tornamos nova criatura, nós não passamos mais a viver a realidade aqui deste mundo, mas nós temos que olhar para a realidade que está lá no reino dos céus e trazer a realidade dos céus para a terra. É isso que nós precisamos entender. Em João 4:23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer se relacionar conosco na dimensão material. É muito legal a gente buscar coisas materiais, buscar um bom salário, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Isso tudo é muito legal, termos bancos confortáveis aqui na nossa igreja, um ar-condicionado, um telão, luzes. Isso tudo é maravilhoso. Mas a nossa realidade não é essa. E se nós queremos viver a realidade de Deus, a realidade de uma nova criação, nós precisamos imergir na realidade espiritual. Nós precisamos entender que nós precisamos lidar com a realidade que Deus conhece.
E a realidade que Deus conhece não é a realidade do mundo, é a realidade espiritual, aquilo que acontece no reino dos céus, aquilo que acontece numa realidade em que muitas das vezes nós cristãos, já de anos de caminhada, a gente tem deixado de lado, porque a gente continua vivendo aqui como se nós fôssemos viver aqui eternamente. Nesta realidade, desse jeito que nós vivemos, e não é assim. Nós precisamos buscar a realidade dos céus e caminhar, viver, buscando essa realidade. Deus é Espírito. E quando nós nascemos de novo, como diz a palavra lá em João 3, que diz que necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Nós precisamos entender que precisamos entrar na realidade que Deus conhece. Nós precisamos, para nos relacionar com Deus, nós precisamos viver nessa realidade espiritual. Porque Deus é Espírito, e como diz a palavra nesse texto de João 4, 23 e 24, que nós acabamos de ler, Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, na realidade que Ele conhece. Não adianta você tentar se relacionar com Deus no período de louvor, de intercessão, na sua vida, buscando ferramentas humanas para se relacionar com Deus, porque Deus, Ele vive numa realidade espiritual. E dentro de você existe um espírito que pode e consegue se relacionar com essa realidade de Deus. E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a entender que Deus tem coisas espirituais para nos revelar. A carta de Paulo aos Efésios diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Sabe a confusão que muitos de nós crentes temos? É que a gente entende que a gente foi abençoado com toda a sorte de bênçãos materiais, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Paulo ali aos Efésios não estava falando das bênçãos materiais que a gente pode receber. Mas ele estava falando que existe uma dimensão em que muitos de nós deixamos de lado e que ela precisa ser real na minha e na sua vida, que é a dimensão espiritual. De coisas que estão acontecendo no mundo espiritual e que a gente não traz a existência aqui para o reino material. Quando a gente entende isso, a gente entende que não existe maldição hereditária na vida de qualquer pessoa. Mas, como diz a palavra, existem bênçãos espirituais já destinadas para mim e para você. A maior delas é a sua salvação e a minha salvação. Contra isso não há lei. Bênçãos espirituais. E tantas outras coisas, realidades espirituais, ministérios que estão lá no reino espiritual que a gente precisa trazer para cá, para a nossa realidade. Chamados, missões, propósitos, casamentos, tudo isso não em prol da nossa vida ou simplesmente da nossa vontade, mas para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Nós precisamos entender qual era a nossa realidade. Antes de Jesus, como você vivia, como eu vivia. A palavra em Efésios 2, de 1 a 8, diz assim: e Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça, vocês e eu também somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo começa a nos mostrar qual era a realidade que a gente tinha. A nossa realidade era uma realidade em que nós tínhamos inclinações nós vivíamos de acordo com as inclinações da nossa carne, com aquilo que a nossa natureza pecaminosa nos inclinava a fazer. Nós vivíamos tentando satisfazer os desejos da nossa carne, as transgressões, os pecados. Era assim que nós vivíamos. Mas esta palavra de Paulo aos Efésios diz que Cristo, que Deus pelo seu amor nos resgatou e mudou a nossa maneira de viver. Pela graça que Ele tinha, Ele nos ofertou essa nova maneira de viver, e mediante a fé nós somos salvos e passamos a viver uma nova vida. E isso não foi algo que a gente fez por merecer, mas foi algo que Deus deu de graça para mim e para você e para todos quanto o aceitarem como Pai. Deus, Ele, vendo a nossa realidade, e no momento que Ele nos deu a nova vida, Ele também, na sua palavra, Ele nos deu formas, nos ensinando a viver, formas de viver a nova vida que Ele tinha nos dado. E durante muito tempo, eu ouvi, por aí, em púlpitos, em muitas igrejas, que o diabo nos ensina, que o diabo ele tem poder de ensinar os crentes. Deus ele não precisa de diabo para ensinar você, porque Ele tem a palavra dEle, e a palavra dEle basta para te ensinar a viver a nova vida. Você não precisa cair em armadilhas do diabo, se recuperar, se levantar para ser ensinado na nova vida que Cristo deu para você. Não, porque a palavra de Deus ela é suficiente para ensinar a mim e a você a andar de acordo com a nova vida que Deus tem para mim e para você. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela é todo um manual para nos ensinar a viver de acordo com a nova vida que Cristo tem para mim e para você. A viver a nova realidade que Deus nos trouxe, quando nos tornou nova criação, quando nos deu nova vida. O diabo não tem esse poder de ensinar, porque a palavra diz que o ladrão, e aí a gente usa aqui, pega emprestado para representar a figura do inimigo, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas foi Jesus Cristo que disse que eu vim para que vocês tenham vida, e desfrutem de vida, e a tenham em abundância. Mais do que vocês pensam, mais do que vocês merecem. Vida em abundância. Foi isso que Jesus Cristo prometeu para mim e para você. Ele não prometeu que o inimigo daria para você vida e vida em abundância, que o inimigo te ensinaria a forma de viver vida em abundância, que o inimigo traria para você vida em abundância, não. Jesus Cristo disse, eu, Jesus Cristo, vim para lhes dar vida e vida em abundância. E Ele é suficientemente capaz, através da palavra dEle, para nos ensinar a viver a realidade dessa nova criação. A antiga criação foi que Deus criou pelo pecado, quando o homem deu brecha para o inimigo e permitiu que o pecado entrasse na humanidade. Essa criação perfeita que Deus tinha, ela foi desconfigurada, ela foi
tirada a imagem que ela tinha perfeita. E ela passou a ser imperfeita. Mas Jesus Cristo na cruz, Ele resgatou essa imagem perfeita. Deus criou tudo pela sua palavra. Se você ler o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, você vai ver que Deus, Ele disse, haja luz e houve luz, haja as águas e houve as águas, a separação entre as águas e houve, haja o dia e a noite, e assim foi criado. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o homem foi criado. Mas tudo foi criado pela palavra de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ele é suficiente para você e para tudo que você necessita na sua vida. O homem, quando ele foi criado, ele foi colocado lá no jardim do Éden, ele tinha absolutamente tudo que ele necessitava para viver. Ele tinha sombra, ele tinha água fresca, ele tinha alimento para comer, ele tinha locais para descansar, ele tinha a presença de Deus a qualquer momento. Imagina você ter a possibilidade de estar ali conversando com Deus a qualquer momento do dia, tete a tete, sem vergonha, sem nada que você tivesse que se envergonhar diante da presença de Deus. Isso o homem tinha, mas o pecado arruinou essa imagem que o homem tinha, destruiu a criação que Deus tinha feito. Em Salmos 33 diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. Através da palavra de Deus, nós fomos criados e o mundo foi criado. Deus criou o homem, a imagem e semelhança. Está lá no primeiro capítulo, a imagem e semelhança dele, como diz no primeiro capítulo de Gênesis. Ser a imagem e semelhança de Deus implica nesse ser criado, ser tão identificado com o seu Criador, quanto se pode ser. E a pergunta que eu tenho para mim e para você, será que hoje a sua realidade é tão identificada com a realidade de Deus, que as pessoas confundem as suas ações com as ações de Cristo? Quando pouco antes da crucificação de Cristo, quando Jesus Cristo estava sendo julgado, a palavra diz que Pedro se reuniu e estava de longe, assistindo tudo que estava acontecendo com Jesus, e de repente as pessoas o identificaram como um seguidor de Jesus. Pedro talvez não tivesse a noção de que ele estava andando tanto com Jesus, estava tão colado com Jesus, estava tão imerso na realidade de Jesus, que ele estava tendo as mesmas atitudes que Jesus, a ponto que ele foi confundido, identificado como alguém parecido com Jesus, como alguém que estava com Jesus. Nas suas atitudes, no dia a dia, quando você está indo trabalhar, quando você está no seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, será que essas pessoas têm identificado em você Jesus Cristo? Será que quando elas olham para você, elas falam, caramba, ele está muito parecido com Jesus. Essa atitude não vem dele, essa atitude vem de Jesus. Será que nós estamos vivendo a tal ponto de que as pessoas estão confundindo a nossa realidade com a realidade de Deus? Ser identificado com o Criador significa que o homem é da mesma espécie que Deus, e a manifestação visível do Deus invisível foi Jesus Cristo é a maior representação disso. Quando ele encarnou e veio ao mundo, ele foi a manifestação visível do Deus invisível. E ele andou cumprindo a vontade do Pai. E Deus quer que eu e você andemos, trabalhemos, façamos qualquer coisa, cumprindo a vontade do Pai em todas as coisas.
O homem foi criado como aquele que manifesta a grandeza e o governo de Deus sobre a terra. O homem é governante sobre tudo aquilo que Deus criou. Está lá em Gênesis, que o homem crescesse, multiplicasse, governasse a terra, que ele desse ordem aos animais, que ele cuidasse do jardim, que ele governasse sobre tudo aquilo que Deus criou. No Salmo, versículo 8, diz que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os céus que tu lhe puseste. Não sou eu que estou falando isso, é que está na palavra. O homem foi criado para ser governante sobre tudo aquilo que Deus criou. Mas o pecado nos afastou de Deus. E quando o pecado nos afastou de Deus, ele nos afastou desse domínio que nós deveríamos ter. Ele mudou a nossa realidade. E foi necessário que Cristo morresse na cruz para nos trazer de novo a uma realidade da qual nós nunca deveríamos ter saído. Mas nós precisamos entender algo que eu queria que você prestasse muita atenção. Nesse texto que nós lemos agora há pouco, de João 4, 24, diz que Deus é Espírito. E é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas preste atenção numa coisa. Você não é só um Espírito. Senão a gente seria um monte de fantasma. Você não é um monte de fantasma andando por aí. Mas a realidade que nos liga a Deus é a realidade espiritual. Você é um espírito, você tem um espírito, você é um espírito. Você tem uma alma, que é a dimensão da razão, do seu intelecto, das suas sensações, das suas emoções. Que é quando você acorda, que você vê, de repente você lida com determinadas coisas do seu dia a dia, você chega aqui no final do dia cansado, triste, desanimado, com medo de repente, com incertezas do futuro. Isso tem a ver com a realidade da alma. E essa realidade está presente em você. E existe uma terceira realidade que é muito natural para a gente, que é a realidade material, que é a realidade do corpo. Você é um espírito, você tem uma alma e habita por enquanto neste corpo, que um dia foi formado do pó e um dia voltará ao pó. É o que diz a palavra. O que eu quero dizer com tudo isso? Existem situações que a gente precisa lidar com a realidade do nosso corpo, com a realidade material. Existem situações que a gente precisa lidar com a realidade da alma. E existem situações que a gente precisa lidar com a realidade do Espírito. Se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer crescer em Deus, você precisa ir na realidade espiritual, porque é lá que Deus está, é lá que Deus fala com você. Quando você está lendo a Bíblia e de repente algo salta aos teus olhos e é a resposta da sua oração, aquilo não está acontecendo no âmbito natural, no âmbito do seu corpo, aquilo está acontecendo no âmbito espiritual. É o Espírito de Deus falando com o teu espírito e transformando a sua vida. Abrindo seus olhos espirituais para que você possa ver algo que até então você não tinha visto. Isso é revelação. A revelação não é algo sobrenatural, não é um evento. A revelação nada mais é do que o Espírito de Deus falando com o seu espírito e trazendo à sua realidade algo que até aquele momento você ainda não tinha percebido. Isso é revelação. E o que muitas das vezes a gente como crente tem feito é misturado essas realidades. A gente quer mover o braço de Deus, mover a realidade espiritual com a nossa força carnal. É o que diz lá a palavra de Deus no Salmo 20. E a gente canta aqui tantas vezes, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos.
Uns confiam na força das suas mãos para mudar realidades espirituais, mas não é no seu braço, não é na sua força que a gente vai mudar as realidades espirituais. As realidades espirituais precisam ser lidadas com a realidade espiritual. Oração, jejum, intercessão, clamor, adoração. Isso move a realidade espiritual. Se você quer mover a realidade física, se você quer ter bênçãos materiais, sabe o que você tem que fazer? Mais importante do que você orar para ter bênçãos materiais, é você trabalhar, é você ser honesto no seu trabalho, é você chegar cedo, chegar lá no seu horário de trabalho, sair no horário que você tem que sair, trabalhar, juntar o teu dinheiro, não gastar mais do que você ganha. Aí você vai ser próspero. Porque você está lidando com uma realidade material, com coisas que são materiais. Em 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Coríntios 4:16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, ou seja, o nosso corpo, está se desgastando, o nosso ser interior, ele se renova dia após dia. Entenda, Paulo está falando aqui para a igreja em Tessalônica, existem realidades completamente diferentes. E embora a sua realidade humana, material, está acabando, está se definhando, teu corpo está ficando velho, já não funciona mais como funcionava antes, mas o teu ser, o teu espírito, ele precisa ser renovado dia após dia. Como que você faz isso? Através da palavra de Deus. Deus nos convida a deixar a nossa velha natureza, a primeira criação, a nossa primeira realidade, e nos mergulhar na nova realidade, a realidade que Ele tem em Cristo Jesus. O crente nascido de novo, ele precisa lidar com um hábito que antes tinha de fazer as coisas erradas pela questão da natureza. A gente nasceu nesse mundo pecaminoso, a gente cresceu aprendendo a fazer as coisas erradas, mas quando a gente teve um encontro com Cristo, e Deus nos deu uma nova vida, Ele abriu os nossos olhos, essa revelação que eu acabei de falar, chegou até você, e você passou a ver o mundo de outra forma. E aí você consegue olhar para a sua realidade e falar assim: caramba, isso que eu faço eu não posso mais fazer. Mas é você que precisa lidar com isso. Eu e você precisamos lidar com a nossa antiga realidade e deixar de lado a nossa antiga realidade e caminhar para a realidade que Cristo nos deu. É como diz a palavra: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, prosseguindo para o alvo. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos lidar com as coisas espirituais, no âmbito espiritual, as coisas da alma, no âmbito da alma, as coisas do corpo, no âmbito do corpo. E para entender como é a nova realidade que Jesus Cristo tem para mim e para você, a gente precisa conhecer uma única palavrinha que tem 2 letras, que se chama fé. A realidade de alguém que é transformado por Jesus Cristo, ela remete à fé. É impossível você viver a nova realidade que Deus tem para você se você não estiver se movendo pela fé. A palavra de Deus em Romanos 1:17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. A realidade da nova criação que Deus tem para mim e para você, ela é de alguém que vive pela fé. A palavra de Deus não diz que o justo tem insights da fé, que a fé aparece esporadicamente nele, não. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé.
todos os nossos dias, eles precisam ser pautados na fé em Cristo Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Se você quer ter fé, você fala: Anderson, como é que eu vou viver pela fé, se a minha fé é muito pequena, eu sou incrédulo em muitas coisas. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Se você quer aumentar a sua fé, a fé em Cristo Jesus, comece a ler a palavra de Deus, comece a mergulhar na realidade espiritual que Ele tem para você, comece a ouvir a voz de Deus. Abra mão das vozes que têm te falado que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não tem um futuro, e comece a ouvir a voz de Deus que diz que você é capaz, que você tem um futuro. Eu lembro que quando nós fizemos uma conversa, um bate-papo com os meninos que estão lá no Acre agora, eu lembro que todos eles estavam muito animados para ir para o Acre, para falar de Deus. Mas você sentia que tinha aquela pontinha de: caramba, como é que vai ser aquele negócio? Como é que vai ser ficar 10 horas num barquinho de 4, 5, 6 metros de comprimento, em que a borda do barco fica ali bem no leito das águas? Eu fiquei falando: caramba, como é que deve ser para ir ao banheiro? Se alguém precisar ir ao banheiro nessas 10 horas, eu nem sei como é que é, eu vou perguntar quando eles voltarem. Mas todos eles foram, independente das circunstâncias. Talvez se eles olhassem para a realidade humana, eles iam pensar: caramba, a passagem para o Acre é muito cara, são 5, 6 horas de viagem, a gente está no meio de uma pandemia. Mas eles não se importaram com a realidade natural, humana, mas eles pensaram: existe uma realidade espiritual. Eles ultrapassaram a realidade humana e começaram a olhar a realidade espiritual. E a realidade espiritual diziam que eles estariam lá no Acre ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Deus para os ribeirinhos. Ainda que para que isso acontecesse, eles precisassem passar por 5, 6 horas de voo, com várias conexões em Brasília, São Paulo, mas não sei aonde, e não sei quantas horas de barco, com medo, com frio, com fome talvez. Mas eles não se importaram com a realidade humana que eles tinham, e eles adentraram na realidade espiritual e continuaram. A palavra de Deus conta a história de Josué e Caleb. Eu não vou abrir a Bíblia, não vou ler uma passagem, mas você conhece. Se você não conhece, depois você procura lá no Google ou na sua Bíblia, que você vai encontrar a história de Josué e Caleb. Mas eu vou resumir rapidamente para você. A palavra de Deus diz que Deus prometeu ao povo de Israel uma terra, porque eles entrariam na terra prometida. Mais de 1 milhão de pessoas, 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. E num determinado ponto dessa trajetória, Moisés manda 12 espias para ver como é que era a terra prometida. Os 12 vão até lá. 10 deles voltam com uma realidade dizendo que a terra era boa, sim, que tinha ótimos frutos, mas ela era cercada por gigantes, homens de grande estatura, fortes, de forma que eles, ao olharem para aqueles homens, eles eram como gafanhotos, e voltaram dizendo assim: olha, não dá, não tem como a gente viver naquela terra. E 2 homens, Josué e Caleb, disseram: olha, a terra é maravilhosa, tem frutos maravilhosos, e se Deus prometeu, nós vamos chegar lá. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens, eles chegaram diante daquela circunstância e viram aquela circunstância pela realidade humana. Josué e Caleb viram aquela circunstância pela realidade espiritual. O que Deus está convidando você nessa noite é
é que você passe a olhar o mundo, a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, através da realidade espiritual, com os olhos espirituais e não mais com os olhos humanos. Eliseu estava sendo perseguido pelo rei. E a palavra de Deus diz que o rei mandou vários homens, deslocou toda uma guarnição para matar Eliseu. E o servo de Eliseu, quando ele, junto com Eliseu, ele se depara com aquele exército vindo para matá-los, ele fica com medo. Mas a palavra do Senhor diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E sabe o que aconteceu com Eliseu e o servo? Nada. Mas aquele homem, servo de Eliseu, ele estava vendo a realidade humana. Qual era a realidade humana? Nós estamos cercados, com um exército veio para nos matar e nós vamos morrer. Mas qual era a realidade espiritual? A quantidade de homens que estavam com Eliseu e o seu servo era muito maior do que aqueles homens, do que eles podiam ver, imaginar. E por fim, a Bíblia conta a história da pesca maravilhosa. A Bíblia diz que Pedro, João e Tiago ficaram a noite toda pescando, tentando pescar no meio do mar. Pescadores profissionais, acostumados a pescar, conheciam aquela região, sabiam qual era o momento oportuno para ir pescar. E de repente, depois de um dia inteiro, de uma noite toda no meio do mar, não conseguiram pescar absolutamente nada, é o que diz a palavra. E quase chegando de volta à praia, eis que quando eles quase estão chegando à praia, tem um homem lá na areia. Esse homem é Jesus. E Jesus vira e fala assim: e aí, tudo bem com vocês? Gritou lá da praia para eles. Ele falou: não, tá tudo ruim. Nós trabalhamos a noite inteira, nós estamos cansados e nós não pescamos nada. Nós vamos voltar para casa sem poder sustentar as nossas famílias, porque nada aconteceu. E Jesus Cristo fala assim: olha só, volta lá, pega a rede, joga no lado direito. Na realidade humana, Pedro fala assim: esse cara é maluco. Nós estamos aqui a noite inteira e nada aconteceu. Por que ele acha que se eu jogar de novo a rede agora, lá direito, vai acontecer alguma coisa? Mas Pedro, talvez tomado da revelação que eu acabei de falar aqui, os olhos espirituais dele são abertos. Ele fala: olha, nós não pescamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra nós voltaremos e nós vamos lançar a rede. E sabe o que aconteceu? A palavra diz que ao lançar a rede, quando eles puxaram a rede estava cheia de peixes, a tal ponto que eles quase não conseguiram trazer a rede de volta e o barco quase virou. Porque Pedro entendeu a realidade espiritual. E a realidade espiritual que vinha através da palavra que Jesus Cristo tinha para a vida dele. Pedro, Josué, Caleb, Eliseu, Geazi poderiam ter acreditado naquilo que os olhos deles estavam vendo. Uma realidade que apontava para o fracasso, para a morte, para que as coisas não davam certo. Mas quando eles ouviram a palavra de Deus e obedeceram a palavra de Deus, a realidade, eles emergiram na realidade espiritual. E a realidade espiritual mudou a realidade natural na qual eles estavam vivendo. E aquele cenário que era de morte para Eliseu virou um cenário de vida. Aquele cenário que era de frustração para Josué e Caleb virou um cenário de que somente Josué e Caleb herdaram a terra prometida.
todos as 1 milhão de pessoas que saíram do Egito não chegaram à terra prometida, somente Josué e Caleb. O cenário de Pedro mudou, porque é um cenário onde ele não tinha nada para comer, não tinha nada para tirar o sustento dele e nem da sua família. Foi um cenário onde ele tinha a pesca, talvez a pesca mais abundante que ele teve em toda a sua carreira, em toda a sua vida profissional. Quando nós emergimos na realidade espiritual, na realidade que Deus tem para nós, nós passamos a viver aquilo que a Bíblia diz que nós vamos viver. Nós passamos a ter aquilo que a Bíblia diz que a gente vai ter. A gente consegue lidar com realidades espirituais e trazer a realidade espiritual para a realidade natural. Talvez você tenha vivido aí na sua casa coisas que têm desagradado você, coisas que você não está entendendo, situações que você não consegue desvencilhar, que você já tentou de várias formas, do seu jeito, e as coisas não aconteceram, não mudaram, não saíram do lugar. Ei, Deus está te chamando. Pare de olhar essas coisas com a realidade, com os seus olhos naturais, e passe a enxergar essas coisas com a realidade de Deus, com a realidade espiritual, e você vai ver as coisas transformando na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós oramos para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e a gente possa entender qual é a realidade dessa nova criação que o Senhor trouxe para mim, para cada pessoa que está em casa ouvindo, assistindo essa live, Pai. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e a gente possa compreender a realidade espiritual e viver a nossa vida não mais simplesmente com os olhos naturais, com a força dos nossos braços, mas que a gente possa mover o mundo natural a partir da realidade espiritual, a partir da realidade dos céus, e trazer à existência para o nosso mundo aquilo que está de acordo com a tua vontade nos céus. Aqueles que não têm fé para acreditar nessa palavra, que o Senhor, na tua palavra, nos ensine, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ou seja, a tua palavra, ela consegue discernir qual é a realidade espiritual, qual é a realidade da alma e qual é a realidade do corpo, da matéria. Que a partir da tua palavra a gente possa aprender a lidar com cada realidade que a gente tem que lidar, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.